Olá, seja bem-vindo à sala do programa Construindo, uma realização do Sinduscom, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, e a ADEME Maranhão, a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. Você vai ver no programa de hoje, para onde vai o dinheiro do IPTU? Ex-ministro das Cidades fala sobre governança pública e mais, uma entrevista com a empresária da construção civil, Larissa Carvalho. A partir de agora, no Construindo. Começamos o programa de hoje falando daquilo que mais se cobra e mais se esconde do brasileiro: imposto. Teoricamente, o valor que se paga todos os anos do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, deve ser aplicado em melhorias para a cidade e o cidadão. Bom, pelo menos deveria. E os gestores responsáveis deveriam ser os primeiros interessados em esclarecer como é calculado o valor e o destino desse dinheiro. Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. Proprietários de casa, terreno ou apartamento em área urbana pagam o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. O tributo é calculado pela prefeitura de cada município a partir do valor venal da propriedade, considerando a área do imóvel, as características, a forma de utilização, se residencial ou comercial, e o preço padrão do metro quadrado da região, de acordo com a planta da cidade, como explica este especialista. Existe uma planta genérica de valores em que a cidade apresenta valores por metro quadrado, dependendo da situação locacional. E aí, em relação ao valor venal, aplica-se o percentual e aí temos um produto final, que é o pagamento do IPTU. E na hora de pagar os impostos, muita gente apenas se preocupa em calcular o quanto vai pesar no bolso. Mas para onde vai o valor desses tributos e como ele pode ser gasto é o primeiro passo para que a população possa fiscalizar e discutir a aplicação do dinheiro. Geralmente os recursos do IPTU devem ser investidos em infraestrutura e saneamento básico. Mas ao caminhar em ruas como esta aqui, por exemplo, no bairro São Francisco, que tem um dos metros quadrados mais caros da cidade, a gente percebe que a realidade é bem diferente. Bom, se fosse investido, nós não tínhamos enchimento nessa rua aqui. Quando chove, aquela chuvinha, uma média, né? Nem chuva grande. Quando é chuva grande, ela invade aqui. O advogado explica ainda que o IPTU serve para custear despesas de administração e dos investimentos em obras de infraestrutura do município e serviços essenciais à população, como saúde, segurança e educação. Recurso que pode retornar ao cidadão na forma de serviços ou de melhorias estruturais. Pessoas que têm o privilégio de estar à beira-mar, estar em bairros onde há uma infraestrutura bem muito mais acentuada do que nos bairros, devem contribuir com maior recurso para o governo municipal, de sorte que se tenha uma política tributária compatível com a capacidade econômica do contribuinte. A questão da governança e do combate à corrupção é um dos principais debates do momento no país. Hoje, exibimos uma entrevista com Márcio Fortes, uma das maiores autoridades em gestão pública e privada do país. Doutor em Direito, diplomata, ex-ministro das Cidades no governo Lula, Márcio Fortes atua na administração pública desde o final da década de 70. O ex-ministro esteve em São Luís, realizando palestras e cuidando da implantação de um curso de MBA, voltado à governança e políticas públicas. Veja a entrevista. A gente vê nos municípios
Nos pequenos municípios, por exemplo, são levados a cargos de gestão pessoas sem preparo nenhum. E justamente essas pessoas, então daí o senhor acha que vem mais desconhecimento do que exatamente dolo, do que crime? Veja bem, eu fui ministro da cidade, tive muita relação com 5 militantes municípios, que eu tinha obra em mais de 3 mil em área de saneamento, mobilidade, habitação. E as pessoas não sabiam fazer projetos. Então, muitas vezes eu tinha o dinheiro disponível para atender as necessidades e não havia quem fizesse projeto. Eu tive que colocar, inclusive, pessoal meu para ensinar, ou a Caixa Econômica também passou a ter disponibilizar alguns escritórios para ensinar a fazer projetos. No caso da prestação de contas, sempre tivemos problemas. Quando saiu o projeto, a obra era encaminhada, havia defeitos na licitação, pode haver vício, como você falou, mas também havia muitos erros por desconhecimento. Então, a todo instante, porque eu fiscalizava a Caixa fiscalizava a licitação, que era local. Então, toda hora eu tinha problema. Eu via que muitas vezes coisas simples não eram cumpridas. Aí não é má fé, é erro mesmo, desconhecimento. As pessoas não estavam preparadas para saber o que é exigido. Então, eu acho que nas faculdades, você tem que ter matéria específica sobre o assunto, como fazer a governança funcionar. E aí você tem necessidade de montar, por exemplo, MBAs que tratem de 2 coisas importantes, governança e direito público. Que é o que vocês estão trabalhando para implantar ainda esse semestre aqui em São Luís, esse curso, né? Bem, nós estamos discutindo isso, veja bem, com entidades que já têm, que estão montadas, ou seja, faculdades locais, isso no Brasil inteiro, que possam criar esses cursos adicionais a partir de programas que levem ao nosso objetivo. Então, nós temos, por exemplo, governança pública, com vários itens, como, por exemplo, para citar aqui, governança de políticas públicas, de órgãos centrais, governança de órgãos, entidades públicas, governança financeira e orçamentária. Temos uma parte de governança corporativa, porque é de um lado e do outro. Nós temos a parte pública e corporativa. Tem a questão da empresa limpa, a lei da empresa limpa, que é a lei anticorrupção. Questão de compliance. O que é compliance? É observância da legislação. Você vai dizer, mas a legislação já existe. Sim, mas muitas vezes você não cumpre porque você não entende a legislação. Muitas vezes você tem que detalhar como fazer que ela seja efetiva no controle para evitar erros ou corrupção. Riscos corporativos, muitas vezes você não avalia o risco, vai fazendo alguma coisa e não imagina que possa dar errado. Projeto empresarial pode dar certo, pode dar errado. Você tem que ter avaliação de risco. Né? O risco faz parte do integrante, então você tem que saber o que vai dar. Para os prefeitos, por exemplo, que vão se eleger agora, o que é importante? Planejar. Planejar você tem, primeiro, existe um problema pessoal, de cada um. Você tem que ter ética, tem que ter seriedade, honradez e tem que ter competência. Tem que formar equipes. Mas você tem que planejar. Ao planejar, você tem que ter estratégia, tem que formular seu plano de ação. Tudo isso faz parte do encadeamento. E ver o risco da execução. Então, tudo isso faz parte do quê? De um conjunto que leve a situações que não deem dor de cabeça. Além de governança, MBA também de direito público. As 2 coisas casam. Governança e norma de direito público. Eu fiz direito público, fiz o curso de doutorado de direito público exatamente para esse fim, para poder ter um aperfeiçoamento no que bata na exigência de direito constitucional, direito financeiro, etc., com as normas de governança. A norma de governança é como a casa funciona adequadamente, como a sua família. Você tem que fazer com que tudo funcione adequadamente, você tem um orçamento, não pode quebrar o orçamento, tem que gerir o comportamento do seu filho, da sua esposa, etc., para, no contexto, você ter uma administração que façam que harmonicamente se viva e feliz. Perfeito. Eu espero contar com a sua presença para que a gente desenvolva um pouco mais especificamente cada tema desse, doutor. Então é isso, doutor. Muito obrigado. No próximo bloco, reportagem sobre revitalização do patrimônio histórico. Já, já. Estamos de volta. O Centro Histórico de São Luís, tombado pela Unesco, é patrimônio da humanidade, mas é um acervo arquitetônico à mercê da ação de vândalos. Monumentos que contam a história da cidade e até do país são constantemente depredados. A Pedra da Memória, na Avenida Beira-Mar, bem ali em frente ao Palácio dos Leões, em menos de 5 anos já passa pela 2ª revitalização.
Considerada um dos monumentos mais antigos do Maranhão e da capital do estado, a Pedra da Memória foi construída em 1841 em homenagem à maioridade do imperador Dom Pedro II. O símbolo está protegido do mar por muralhas que pertenciam ao antigo Forte São Felipe e era rodeado por 2 canhões. É um dos monumentos mais antigos de São Luís, né? Tem uma importância histórica muito grande. É um monumento realmente de valor histórico muito grande para a cidade, para o estado, e que simboliza aí as comemorações que foram feitas na época, né? Não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil, em homenagem aí à coroação e à sagração de Dom Pedro II. Alvo preferido da ação de vândalos, a Pedra da Memória passa constantemente por restaurações para retirar marcas de pichações. Este ano, mais uma vez, o monumento está em fase de recuperação. Os trabalhos incluem limpeza e nova pintura. O piso e o entorno também vão ser recuperados. São obras importantes. A cidade de São Luís, as pessoas que andam por São Luís, que visitam São Luís, respiram cultura, né? Respira história, a cidade transpira história. Além da Pedra da Memória, outros monumentos e pontos do Centro Histórico de São Luís devem passar por restaurações, como o Convento das Mercês, Praça da Faustina e o Beco Catarina Mina, na Praia Grande. O Coreto da Avenida Beira-Mar e a Pirâmide de Beckman, na Praça 15 de Novembro, outros pontos de visitação turística da cidade, também vão ser recuperados. Precisam ser preservados, a gente observa que está sendo feito um trabalho de restauração. Em 2011, esse mesmo monumento também foi restaurado, portanto, há quase 5 anos, né? E agora já se encontra também nesse estado aí, precisando restaurar. Então, acho que também é preciso que o poder público tenha uma atenção bem grande em relação à preservação desses monumentos. Veja agora os eventos da construção civil em outros estados e municípios. No dia 1º de abril tem o seminário sobre a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Acontece em Maceió e a realização é do Conselho Jurídico da CEBIC. Presenças do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Augusto Bastos, com a questão trabalhista, e o ministro do STJ, Luiz Alberto de Faria, que vai falar da tributária. O seminário vai ter mais 2 painéis, na questão ambiental e no âmbito do direito civil e do consumidor. Em Brasília, a opção é o 7º Congresso Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, com o tema Inovações Tecnológicas na Indústria da Construção, construindo novos rumos. O congresso acontece entre os dias 12 e 15 de abril, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Mais informações pelo telefone que está aqui na sua tela. E olha, esse é mais pertinho. Entre os dias 7 e 9 de abril, vamos ter o primeiro feirão imobiliário da região tocantina. Acontece na Praça de Eventos do Imperial Shopping e a realização é do Sinduscom do Oeste, em parceria com o Sinduscom Maranhão, Governo do Estado, FIEMA e Prefeitura de Imperatriz. Agora vamos falar com a juventude. A vida dos estudantes de engenharia não é fácil, é dureza mesmo. Sabendo disso, algumas faculdades usam artifícios para levantar o moral e o otimismo dos alunos. A Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, é uma delas. E uma forma de integrar os alunos e estimular o cumprimento das tarefas é a gincana Integra Poli, uma disputa entre os centros acadêmicos. O desafio é colocar o comercial do CA numa TV aberta. Como tem maranhense na disputa, o Construindo dá essa colher de chá. Olha aí.
Tá aí, se é de força que vocês precisam, tá dada. E no próximo bloco, uma entrevista com a empresária da construção civil, Larissa Carvalho. Estamos a 4 dias de uma data que marcou o mundo. O dia 8 de março, escolhido Dia Internacional da Mulher, é um dia de reflexão e respeito às mulheres do mundo inteiro. No dia 8 de março de 1857, um grupo de mulheres ocupou uma fábrica nos Estados Unidos para reivindicar mais respeito e dignidade no trabalho. Elas queriam trabalhar apenas 10 horas, trabalhavam 16. Queriam receber o mesmo pagamento que os homens, ganhavam 1/3 do que eles recebiam para fazer o mesmo trabalho. Para nós, pessoas do século XXI, isso parece óbvio. Mas naquela época, 1857, a repressão foi tão intensa que 130 operárias morreram. Em 1975, há pouco mais de 40 anos, a União das Nações Unidas, a ONU, decretou o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em homenagem àquelas bravas que perderam a vida para que suas descendentes tivessem mais dignidade. Mais de 150 anos depois, o mundo é outro. Embora as mulheres ainda continuem lutando por equiparações salariais e direitos específicos, o cenário é positivo. Há uma divisão de trabalho e a cada dia fica mais definido o papel da mulher nos meios produtivos. Sejam eles nas tecelagens, nas passarelas ou na construção civil. Hoje, o programa Construindo faz uma homenagem a todas as mulheres, especialmente as da construção civil. E para falar da experiência feminina no setor, contamos com a presença de Larissa Carvalho. Tudo bom, Olá, Geraldo? Larissa, tudo bem? Não é fácil, né, para as mulheres atuarem? É verdade. As mulheres, né, como você mesmo disse no início do programa, elas travaram uma luta para que a gente pudesse hoje estar ocupando o cargo que a gente ocupa, né? Em 2012, o CAGED divulgou que nós já seríamos mais de 50% da população economicamente ativa, né, com empregos formais. Então, as mulheres já vêm ocupando isso. No segmento da construção civil não é diferente, né? As mulheres vêm lutando. Muito masculino, né? Ou era, né? É verdade. As mulheres vêm lutando para conseguir cada vez mais o seu espaço. Inicialmente, elas entraram, né? Nós entramos no segmento da construção civil nos empregos de base, né? Rejunte, técnicas, né? Isso. Pelo nosso olhar mais crítico, né? A mulher ela é mais detalhista que o homem, isso é uma verdade, né? E cada vez mais a construção civil ela viu isso nas mulheres como sendo um diferencial de trabalho. Mas não só isso, as mulheres também passaram a se profissionalizar, a buscar realmente ocupar cargos que os homens ocupam. Então, nós já temos hoje mulheres técnicas de edificações, engenheiras, arquitetas ocupando, e não é novidade. Hoje você visita os canteiros de obra aqui de São Luís, você vai se deparar com inúmeras mulheres, né? Isso para a gente é uma vitória e a gente fica muito feliz, porque todos ganhamos, as mulheres e o segmento da construção civil ganha ainda mais. Agora tem um detalhe muito interessante que o seu pai é uma pessoa que foi emblemática na entrada da mulher num setor dentro da construção que é um setor um pouco mais pesado, né? Ele criou um gabarito e uma mulher consegue executar um trabalho de pedreiro sem necessidade de forças físicas.
O que foi que levou o seu Juracy a fazer esse trabalho? Foi você que inspirou? Não, não. Ah, minha filha me inspira muito, por isso que eu estou te perguntando. Meu pai é um inventor nato, ele já inventou várias técnicas e ele não visualiza o problema. Isso é ele pensa sempre na solução e quando veio para o Maranhão, nós temos o maior déficit habitacional do país, ainda temos, né? Mesmo com a quantidade de casas que o governo trouxe para cá através do Minha Casa Minha Vida, houve uma demanda muito grande para essas construtoras, né? E nós fazíamos parte desse grupo que construímos as casas do Minha Casa Minha Vida, e uma dificuldade muito grande de mão de obra. Mão de obra. E no interior do estado, nós nos deparamos com uma realidade muito cruel que até hoje acontece, que são das mulheres com subempregos. Mulheres que trabalham o mês inteiro para ganhar R$100, R$200 e sustentar a família. São números que a gente não consegue vislumbrar. Sozinhas, né? Sozinhas, arrimo de família. Então, baseado nessa realidade que a gente encontrou no interior, foi a inspiração dele. Então, ele desenvolveu uma técnica que hoje uma patente, que chama alvenaria gabaritada, que são gabaritos de ferro com ímãs, onde as mulheres recebem um treinamento com técnicos e supervisão, mas 3 mulheres conseguem levantar a alvenaria utilizando esse método em um dia. Um dia e meio de trabalho é a média. Então, assim, deu uma celeridade muito grande. Outras empresas do segmento também aderiram a essa técnica, né? Adquiriram o programa nosso. E nós, só na construtora Lua Nova, que é a empresa que eu sou diretora comercial hoje, nós chegamos a contratar 400 mulheres no interior do estado para realizar esse tipo de levantamento. E assim, as casas ficaram prontas, foram entregues, recebemos aí até a presidente, né, em uma das obras, foi a obra escolhida para ser destacada como uma das obras com melhor qualidade. Então, assim, a tecnologia deu muito certo e foi, além de tudo, um programa social, para que essas mulheres pudessem ver que elas têm uma outra possibilidade. Muitas delas, inclusive, Geraldo, se você me permite, elas ficaram tão surpresas, né, desse novo horizonte que se abriu para elas, que muitas delas vieram para a capital, fizeram treinamento, algumas continuam na empresa hoje como pedreiras já, né, já com a formação necessária para poder atuar sem necessidade dessa tecnologia. Então, eu acho que foi um programa muito interessante, né, para o nosso estado como um todo. Que maravilha, é uma grande contribuição para a gente pagar, né, coisas como esse incidente que eu citei no começo contra as mulheres. Verdade. Porém, a gente tem esse trabalho das mulheres que com tecnologia ocupam funções que a força física não faz diferença nenhuma mais. Mas você é uma executiva de construtora. E o meio executivo talvez seja ainda mais competitivo do que esse outro. Como que é a sua experiência lá, Larissa? Olha, nós estamos passando por um período, né, eu digo agora, que é de instabilidade, né, nós sabemos, no cenário econômico. E a gente tem que ver as coisas de uma forma macro, né? Nós não competimos com o Maranhão. Nós competimos nacionalmente. Hoje nós temos aqui no Maranhão grandes empresas, né? As maiores do país em termos de incorporação. Isso trouxe para a gente uma maturidade, né, muito grande, porque você acaba tendo que conviver com executivos que já têm uma experiência muito maior, né? E a atuação do próprio Sinduscom na atual gestão do Fábio na UIS, também da ADEME, e hoje é muito atuante. Então, tudo isso traz para a gente uma segurança, não só para nós, mulheres que estamos dentro da construção, mas para toda a categoria, né? Hoje nós somos uma categoria forte, eu acredito, e estamos preparados, né, para encarar os desafios aí que não são poucos, né, dentro desse cenário político tão instável que a gente está vivendo.
Mas, voltando à sua pergunta, eu me sinto não como uma mulher que está competindo ou tendo desafios diferentes dos homens. Eu me sinto com os mesmos desafios e a gente compartilha isso com todos. Né? Você já foi olhada, atravessada por ser mulher, assim, numa reunião só com homens? Não, eu nunca tive essa experiência. Eu acho que eles recebem até muito bem, né, as mulheres, porque nós nos preparamos para isso. Essa né? é a diferença. Eu né? acho que essa é a principal diferença. Quando você tem o que falar, o que acrescentar, não importa se você é homem ou mulher, você consegue ser ouvida, você consegue agregar em reuniões, né? E eu acho que as mulheres têm tido um papel muito importante junto às instituições para fortalecer a classe, para que a gente possa criar uma unidade, melhorar a qualidade e tudo que a gente vem buscando incessantemente. E eu acho que as mulheres são parte importante em todo esse processo. O lugar da mulher é em todos os lugares. É verdade, é verdade. Bom, então, na sua pessoa, o programa Construindo o Sinduscom, a ADEME, parabeniza Obrigada. Todas as mulheres do Maranhão e da construção civil. Obrigada. Por tornar esse trabalho mais agradável. Obrigado, Larissa, pela sua contribuição. Obrigada a você, obrigada ao convite. E eu aproveito para parabenizar também todas as mulheres, né? Deixo aqui meu humilde conselho, que todas se preparem, que todas busquem, porque nós somos capazes de estarmos aonde nós pretendemos, né? Seja na construção civil, como você citou, nas passarelas, aonde a gente tiver o dom e se especializar para isso. Feliz Dia das Mulheres a todos. Obrigada. E assim o Construindo fica por aqui. Aproveitem o Dia Internacional da Mulher para uma reflexão. Bom fim de semana e até a próxima.